Boa noite aos digníssimos presentes e a quem nos assiste em linha. Eu ia fazer exatamente esse comentário, que vamos analisar a atividade municipal do primeiro trimestre a meio do trimestre seguinte, e confesso que isso me gera alguma frustração, porque afinal de contas, de alguma forma, já nada pode ser feito no agora, mas é assim que funciona, e o Sr. Presidente e os seus vereadores é que são responsáveis por ouvir esta Assembleia, digerir eventuais contributos e partir para a implementação. Portanto, espero que as intervenções desta gente possam acrescentar algum valor às vossas práticas e às vossas posturas. Portanto, eu tenho algumas questões e comentários a colocar, algumas chamadas de atenção também. Vou abster-me de comentar temas que já se sobrepõem aos tópicos que falámos e começo pelas reclamações. Observamos que as reclamações duplicaram face ao período homólogo de 2022 e tendo sido apresentadas 144, que parecem ser maioritariamente sobre espaço público e trânsito, e tendo-se mantido os mesmos mecanismos de comunicação entre Câmara Municipal e município, questiono se este pode ser um indicador de que a Câmara não está a dar as devidas resoluções aos problemas. Na atividade tomámos conhecimento da reconversão do piso zero, do edifício Passos de Conselho e da requalificação da loja Turismo de Ilhavo. Recentemente pudemos também ver na comunicação social a notícia sobre a sala de exposições da Casa da Cultura. E muito bem, Sr. Presidente, porque espero que continuem a trabalhar nesta lógica de gestão de edificado existente, mas devo dizer que, afinal de contas, a Casa do Gaveto não era assim um investimento tão crucial para resolver o problema da falta de espaços. E aproveito para relacionar com outro tema da atividade municipal, que é a Biblioteca Municipal de Ilhavo. Porque além dos serviços típicos de biblioteca, como nos apresentam, também nos apresentaram um programa de atividades interessantes, que estão centradas no mesmo edifício. E a minha questão vem daí porque o polo de leitura da Gafanha da Nazaré continua fechado. Eu queria questionar qual é o ponto da situação, se vai voltar a abrir, se vai ser reconvertido nesta lógica de edificado. E já que estou no tema da biblioteca e pensando fora da ótica do edificado, aproveito para questionar esta concentração de atividades. Segundo sei, a Gafanha da Encarnação e Carmo nunca tiveram o seu próprio polo de leitura, agora a da Nazaré deixou de ter, e tanto a leitura como as restantes atividades que nos demonstram executar, elas são relevantes para muitos municípios no concelho, mas custa-me acreditar que perante esta centralidade que todos os interessados possam usufruir. Eu questiono se já tinham refletido sobre isto e se eventualmente pensaram alguma solução. Relativamente à reabilitação dos centros de saúde, há um parágrafo neste documento que me gerou algumas reservas, na página 68. Numa frase dizem que estão reunidas as condições relativas ao projeto necessárias para a candidatura a financiamento. E na frase seguinte falam da não regularização das propriedades em matéria de registros, incluindo edifícios, e que isso pode colocar em causa o acesso ao financiamento. Portanto, eu peço esclarecimentos adicionais, qual é o ponto da situação, desta regularização, se já foi resolvido, porque isto é um assunto grave e não podemos perder este comboio. Em matérias de ambiente, eu gostava de poder mudar a cassete, mas vocês não me deixam. Tem-se falado bastante sobre o não corte das relvas, já na famosa apresentação pública da estratégia ambiental. Em outros momentos também, muito se falou sobre não cortar, sobre introduzir espécies nativas, por aí fora, mas depois chego à página 84 sobre gestão operacional de espaços verdes e cortaram a relva em todo o lado no primeiro trimestre. Nesta quinta-feira, eu entendo que supostamente era só no último mês que estava em ação o não corte de relva, mas nesta quinta-feira anunciaram que iam retomar a manutenção dos relvados na próxima semana, correto? Só que no mesmo dia estavam a fazer a manutenção no parque aqui por trás do hipermercado, mesmo pertinho de nós. Nas últimas semanas, por acaso, tenho tido a felicidade de visitar a Costa Nova, observar os relvados e que pareciam cortados, ainda que secos, mas pelo menos não tinham quaisquer flores à vista para polinização. E portanto, eu peço um esclarecimento, porque eu ainda não consegui perceber se estamos a cortar, se não estamos, se vamos cortar porque não estamos a regar, se não vamos cortar porque queremos poupar combustíveis fósseis, como o Sr. Presidente disse na última reunião, ou se é por causa dos recursos hídricos, como na comunicação que fizeram. Enfim, estas incoerências deixam-me bastante desconfortável. Mas sabe quando é que eu fico verdadeiramente desconfortável?
é quando eu me lembro que não vi mais nenhuma ação para uma intervenção mais estruturada. E em especial porque dizem que o ambiente é um dos vossos principais pilares, portanto, eu gostava de o ver. Quanto às políticas de envelhecimento ativo, as intervenções que têm vindo a fazer em múltiplas frentes, claro, nota-se que existe muito trabalho e muito investimento, ainda que isto não fosse algo que foi de raiz criado por vós. Este trabalho é de louvar, é de valorizar, mas a atividade municipal não é só sobre aquilo que vemos neste documento, é também sobre aquilo que não estamos a ver, e o que eu não estou a ver são estratégias para aproximar idosos mais isolados destas esferas de ação. Ou seja, principalmente aqueles que, pelas suas fragilidades específicas, possam nem sequer ter acesso à comunicação sobre estas iniciativas. E isto preocupa-me porque, sendo real, serão mais ou menos os mesmos a participar nas atividades, o que oferece umas estatísticas interessantes para a apresentação, para a publicação, mas esconde a dura realidade de estarmos a ignorar uma franja de população idosa provavelmente mais desfavorecida. E vocês afirmam que estão comprometidos com a diminuição da desigualdade. Foi possível ver isso nos documentos que nos apresentaram para esta ordem do dia. Portanto, parece uma questão importante e peço esclarecimento sobre eventuais ações que possam ter desenvolvido ou que estejam a desenvolver e não estejam espelhadas na atividade municipal para chegar a estes idosos que estão mais isolados. Um ponto quanto ao cartão família, que eu gostava de entender como é que é possível que em 3 meses apenas tenha sido atribuído um cartão. Pergunto-me se não existem famílias que preencham estes critérios, se a informação não está a chegar à comunidade ou se, eventualmente, as vantagens deste cartão justificam o processo burocrático envolvido. E, para finalizar, que já vai longo, notámos uma série de ações desenvolvidas pela EMAS direcionadas à saúde mental e bem-estar psicológico dos jovens, e gostaríamos de congratular, é importante. Este é um tema com muito momento, é tão importante que penso que foi tema do Parlamento de Jovens, se não estou em erro, segundo sei, e neste sentido eu queria questionar se a Câmara e técnicos responsáveis estão ao corrente do projeto Escola Saudavelmente, apoiado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, e se estão a trabalhar para que os agrupamentos possam concorrer, candidatar-se ao selo de boas práticas. Obrigado. Então, sobre as reclamações, elaboração de resposta não significa que os problemas foram necessariamente resolvidos. Também é impossível saber isso através das informações que nos apresentam, não é? Mas elaboração de resposta significa que resolveram efetivamente os problemas no terreno? Ou é escrever um e-mail a responder que tomamos conhecimento e vamos analisar? Ponto. Por outro lado, também mostra que a Câmara pode estar a operar de uma forma reativa e não preventiva, não é? Eu até posso dar um exemplo. Fica perto da minha casa. Na rua do Complexo Desportivo, ainda há pouco tempo fizeram uma intervenção no cruzamento com o Parque Campismo e fizeram novas marcações de via. E uns metros antes, as marcações elas ficaram bem feitas, visíveis, bonitas, é verdade. Mas existe uma depressão na via que não foi resolvida, apesar de terem andado a trabalhar mesmo juntinho ao local. Portanto, eu posso dizer que isto seria um exemplo digno daquilo que é algo digno de reclamação. É um exemplo digno de reclamação. É um problema que podia ter sido resolvido, mas não foi. Pronto. Isto é só um exemplo, mas o que eu quero dizer é exatamente... Então, vou trabalhar de forma preventiva? Será que é possível? Ou será que são assim tantos problemas que dobram as reclamações? Bem, não sei. As pessoas agora tornaram-se mais abertas, é isso? Ok. Muito bem. Em relação ao polo da Biblioteca da Gafanha da Nazaré, eu desconhecia a informação de que estava disponível o serviço na Fábrica das Ideias. Inclusivamente, na porta do polo, não tem essa informação. Algumas pessoas que partilharam comigo dirigir-se ao polo e não ter nada, nem nenhuma informação que estava fechada, nem que não estava. Ainda tinha, se não estou em erro, os avisos do Covid e de que seria encerrado dessa altura. Portanto, estamos a falar de 2020. Penso então que será algo interessante de verificar. Mas é importante considerar também a Gafanha da Encarnação e o Carmo. É importante porque podem ser pensadas muitas soluções para... até mesmo soluções que possam envolver as juntas de freguesia. Penso que terão o maior
prazer, o maior gosto em colaborar para aproximar a cultura das freguesias, não só numa lógica de escolas, mas também numa lógica de andragogia e de educarmos também os adultos e de aproximarmos os adultos da cultura, que é importante. E também pelas atividades. A biblioteca está recheada também de um programa de atividades que são interessantes. Eu entendo que apareçam famílias e que possam visitar famílias e participar de todas as freguesias, mas não será assim tão fácil para todas as famílias. Mas tudo bem. Haja vontade. Quanto aos relevados, então, agora eu percebo que não foram todos os relevados, foram só áreas específicas destinadas para o efeito. Eu gostava de perceber quais foram os critérios de seleção destas zonas, se elas foram alocadas com um propósito específico. Relativamente, e só para concluir, não preciso me alongar muito mais, relativamente à maioridade, eu não consegui perceber pela sua resposta, apesar de ter sido muito completa, muito explicativa, não consegui perceber se realmente conseguem chegar aos idosos mais isolados ou não, apesar de estarem a trabalhar em rede e nas várias freguesias, não consegui se estão a ser efetivos nessa missão. E falou de uma atividade que desenvolveram para fazer essa tentativa de aproximação, certo? Mas a culpa de falta de participantes não é dos participantes que não participam, não é? Alguma coisa aconteceu pelo meio para que essa informação não chegue e para que não haja essa participação. Peço uma reflexão sobre isso, por favor. Muito obrigado.